Olá, boa noite, pessoal. Hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos falar um pouquinho sobre bactérias, tá? As bactérias, pessoal, elas são seres unicelulares, tá? Elas fazem parte do reino Monera. E, como nós sabemos, o reino Monera, os seres desse reino não possuem membrana nuclear e nenhuma membrana intracelular. Ou seja, ela não possui a mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, tá? O que sobrou para a bactéria foram o quê? Os ribossomos. Estou circulando aqui, não sei se vocês estão observando. Os ribossomos, a parede celular, tá? Que é essa parte aqui. E o DNA. Então, as células bacterianas também possuem, vocês estão conseguindo ver aqui, ó, cílios e flagelos, tá? Eles são responsáveis pelo quê? Pela locomoção da bactéria, tá? A gente pode observar que os cílios, eles têm maior quantidade, já o flagelo não, ele tem um ou dois, né, e são maiores, como se fosse um rabo aqui, tá? Então, nós podemos classificar essas bactérias de acordo com o formato da sua parede celular. Aqui a gente pode observar, ó, formato. Então, a classificação, elas podem ser classificadas em cocos, bacilos, vibrião, streptococcus, estafilococcus e espiroquita, tá? Uma coisa bastante importante que eu vou falar aqui é sobre o tipo de bactérias, que elas também podem ser classificadas de acordo com o quê? Com a sua parede celular. Elas podem ser gram-positivas ou gram-negativas, tá? O que isso aqui tem a ver? Esse formato ser gram-positivas e negativas com o formato da parede celular. Por quê? As bactérias gram-positivas, pessoal, essas aqui de cima, ó, elas possuem uma parede celular mais grossa, tá? Já a gram-negativa possui uma camada da parede mais fina, mas tem uma segunda camada. Por isso que tem aquela questão que os antibióticos têm que ser específicos para um tipo determinado de bactéria. Por quê? Porque o antibiótico específico para gram-positiva, ele não vai conseguir fazer o mesmo efeito aqui nas bactérias gram-negativas. E o que vai acontecer? Elas vão continuar se reproduzindo, né? A reprodução, elas fazem por fissão binária, tá? E o que é isso? Isso ocorre tão rapidamente que quando você olha, a infecção tá altíssima. Então, é muito importante, quando você tem algum tipo de infecção por bactéria, você ficar ligado no tipo de antibiótico que você vai tomar. Por isso que é importante fazer o exame. Geralmente, quando você faz exame de urina e o médico pede um exame mais específico para estar vendo qual o tipo de bactéria que tem ali naquele local. Lembrando, pessoal, que as bactérias, elas não são só esses seres ruins, não, que causam várias doenças, não. As bactérias, elas existem em todo o ecossistema e também no nosso corpo, né? Tem algumas bactérias que produzem a vitamina K, elas são importantes, né, para manter, né, vamos dizer assim, a harmonia do nosso organismo, porque existem as bactérias que chamamos de boas e as ruins, então elas precisam estar ali para manter esse equilíbrio, tá? Então as bactérias, elas são importantes e fundamentais. No próprio meio ambiente existem bactérias que vai o quê? Degradar, né, algumas matérias orgânicas, vai degradar o plástico. Então, as bactérias, a gente tem que ver que elas têm o seu lado bom e o lado ruim, ok?